Acho que agora está gravando, né? Agora tá. Está gravando, né? Então, pessoal, para vocês não perderem, eu vou falar rapidamente aqui, tá? Vamos começar aí com a hipertrofia. Você já deve ter... Isso é tudo está no livro aí, que eu tirei mais do livro do Robbins para facilitar vocês, tá bom? Mas hipertrofia, volto a repetir, aumento quantitativo da célula, aumento volumétrico da célula, por aumento quantitativo dos constituintes. As condições de fornecimento de oxigênio e nutrientes deve ser maior para atender a demanda. As células, portanto, têm que estar íntegras. Os órgãos e tecidos que dependem de estímulo nervoso só pode hipertrofiar se a inervação estiver preservada. Se divide em hipertrofia fisiológica, um exemplo, útero na gravidez, aumento das fibras musculares cardíacas, fibras musculares uterinas, lisas, e hipertrofia patológica. Exemplos, tem vários aí. Coração em caso de hipertensão arterial sistêmica ou estenose das válvulas cardíacas. Hipertrofia da musculatura lisa em determinados órgãos ocos, a montante de uma obstrução. Normalmente, se a gente tem no intestino um tumor intestinal, pode haver uma hipertrofia na porção intestinal acima daquele tumor, hipertrofia da musculatura. Hipertrofia da bexiga urinária em caso de obstrução. Os órgãos apresentam aumentados em volume e peso devido ao aumento volumétrico de suas células. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Útero na gravidez, hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, em caso de hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia da parede da bexiga urinária, em caso de obstrução, pode ser por aumento da próstata ou até mesmo por obstrução por cálculos. Aqui um outro exemplo de uma hipertrofia extrema da bexiga urinária em caso de obstrução. Então, vocês têm esse padrão macroscópico da mucosa vesical. E aqui é uma microscopia da hipertrofia das fibras musculares. Você tem um aumento do volume dessas fibras musculares. Então, isso aí é hipertrofia cardíaca. Essa hipertrofia também ela pode ser compensatória, mas normalmente ela quase sempre é patológica. Agora, a atrofia. Redução quantitativa dos componentes estruturais e das funções celulares, resultando em diminuição do volume das células e dos órgãos atingidos. Então, é mais ou menos a mesma coisa, ao contrário lá da hipertrofia, né? É dividida também em atrofia fisiológica em pessoas no envelhecimento, pessoas senis, e atrofia patológica, por exemplo, inanição, deficiência nutricional. Eu citei o Quascor, né? E também atrofia por desuso, eu também dei como exemplo fraturas de osso, né? Com imobilização de membros, com atrofia dos músculos daquele membro. Atrofia por compressão, efeito de massa, quase sempre uma compressão extrínseca, ou quase sempre por tumor. Os tumores são mais comuns de comprimir e atrofiar os órgãos. Também, a atrofia pode se dar por obstrução vascular em caso de aterosclerose, levando à redução crônica do fluxo sanguíneo. Então, vai atrofiando lentamente. Se fosse uma obstrução aguda, levaria a uma necrose, uma isquemia e necrose. Também pode se dar por redução dos hormônios, deficiência de inervação. Eu citei, inclusive, o caso da poliomielite, que você tem uma ausência de inervação, então você tem o que é atrofia dos músculos esqueléticos. E nas inflamações crônicas também pode levar ao aparecimento de atrofia. Alguns exemplos que eu citei para vocês, essa aqui a primeira foi uma atrofia cerebral, em que nós temos aí o aumento desses sulcos e redução dos giros cerebrais. Então você tem esse é o padrão da atrofia senil, né? Quase sempre isso aqui ela é concomitante e a redução também do fluxo sanguíneo. Nós temos a atrofia do endométrio,
As glândulas endometriais quase sempre são dilatadas, dilatações formando cistos e revestimento por epitélio plano e epitélio cúbico. Acompanhando essa redução, você também tem inatividade do estroma. Então, a atrofia ela se dá tanto na glândula quanto no estroma endometrial. Outro exemplo também de atrofia que eu citei foi essa aqui. Foi uma doença que é o SPRU não tropical, que é a doença celíaca, em que você tem uma atrofia das vilosidades, né, intestinais por ação ou por sensibilidade ao glúten ou à gliadina, quase sempre em pão. Então, quando nós temos isso aí, você tem a atrofia das glândulas e das vilosidades intestinais. Se você suspender o uso do glúten, a pessoa não comer mais pão, então volta ao normal. Então, essa aqui é a chamada doença celíaca ou SPRU. Você tem leva uma doença, uma síndrome desabsortiva, não há absorção no intestino. Um outro exemplo também que eu falei foi o testículo. A atrofia testicular, ela se dá principalmente em testículos criptorquídicos, quer dizer, o testículo na cavidade abdominal. O risco desse testículo é que existe a possibilidade de se transformar em câncer por testículos atróficos. E aqui a microscopia de uma atrofia testicular. Você tem aqui os túbulos seminíferos normais e aqui os túbulos seminíferos atróficos. Eu também comentei que uma atrofia dos túbulos seminíferos leva também um aumento e uma proliferação daquelas células de Leydig. Então, você tem atrofia dos túbulos e proliferação das células de Leydig no testículo atrófico. Um outro exemplo que eu dei de atrofia, essa aqui, atrofia por obstrução, aqui no rim, no caso da chamada hidronefrose, uma obstrução ao fluxo urinário. Você tem, então, retenção de urina, pode ser por cálculo, pode ser por fibrose, por estenose do ureter, qualquer problema que obstrua a saída da urina, então você vai ter a urina retida, vai dilatar a pelve renal, dilatar os cálices renais, e você então vai ter uma atrofia na córtex renal, tanto na córtex quanto na pirâmide renal. Aqui um exemplo de atrofia por deficiência de vascularização, atrofia renal. Isso aqui, a artéria renal, ela foi sendo obstruída paulatinamente, então ficou um rim atrófico em comparação com esse rim aqui do lado direito, que é um rim normal. E aqui, atrofia por compressão, comentei com vocês, quase sempre é por tumores, efeito de massa. No cérebro aqui é um meningioma, um tumor benigno da meninge, e quase sempre ele se origina na PAC meninge, isto é, na dura mater. Ele vai crescer e vai comprimir o tecido cerebral. Aqui, então, vocês têm a compressão do hemisfério cerebral direito. Nós temos aqui o cerebelo baixo. Então, aqui é uma atrofia por compressão. A hiperplasia, então, voltando à hiperplasia, a definição aumento do número de células de um órgão ou de parte dele por aumento da proliferação, mas com diferenciação normal. As condições para isso tem que ter o suprimento sanguíneo adequado, integridade morfofuncional das células e inervação adequada. A hiperplasia é reversível desde que a causa seja eliminada. A população celular, portanto, pode voltar ao normal. Eu citei também que hiperplasia é difícil para a gente saber o momento, né, em que uma hiperplasia ela é definida como hiperplasia e, de repente, ela pode se transformar numa neoplasia. Então, difícil para a gente é caracterizar, às vezes, essa situação. Uma hiperplasia, desde que cesse o que está causando, pode voltar ao normal? Pode. Mas existe um determinado momento, nós sabemos aquele limite que pode essa hiperplasia se transformar em neoplasia. Portanto, a hiperplasia pode se transformar em câncer. A hiperplasia ela pode ser fisiológica,
é chamada hiperplasia compensatória ou compensadora, em casos, por exemplo, o exemplo clássico é o infarto do miocárdio, em que você tem uma área infartada e outra área, ela hiperplasia, hipertrofia de maneira compensadora. Por exemplo, em casos de hepatite, você pode ter necrose hepatocitária, necrose lá dos hepatócitos, e os outros hepatócitos remanescentes que não estão ainda lesados, eles podem se proliferar. Então, hiperplasia compensadora. Hiperplasia secundária à estimulação hormonal. Essa hiperplasia pode ser também secundária à fisiológica estimulação hormonal. Agora, a hiperplasia patológica, que é o que nos interessa, ela é quase sempre devida a estímulos hormonais. Hiperplasia de endométrio, citei para vocês que nós temos a hiperplasia, quando se faz o diagnóstico, tem que dizer se essa hiperplasia é típica ou atípica, se existem atipias celulares. Se for uma hiperplasia típica, uma curetagem resolve, ela pode voltar ao normal. Se for uma hiperplasia atípica, mesmo com uma curetagem, mesmo com uma cirurgia, curetando aquele endométrio, pode restar algumas áreas ainda de endométrio e essa hiperplasia atípica pode se transformar em câncer. A hiperplasia da mama é um caso bem característico que ela pode simular essa hiperplasia, um câncer, macroscopicamente, no exame clínico. A hiperplasia da mama é conhecida como alterações fibrocísticas, ou alterações, ou displasias, ou alterações císticas da mama. Isso aí você tem uma proliferação, uma hiperplasia dos ductos e dos ácidos mamários, dados sempre por estímulo hormonal, quase sempre excesso de estrogênio, podendo levar ou simular um câncer. Essa hiperplasia, apesar de ser considerada benigna, depois que você cessa aquele estímulo hormonal, ela não volta, a mama não volta ao normal, sempre fica com aquele nódulo ali. Ela pode até atrofiar, mas sempre fica um nódulo residual. Esse nódulo pode ser confundido com câncer, mas quando se examina, então nós vemos que é uma hiperplasia mamária. Existem situações nessas hiperplasias que nós podemos ter hiperplasias atípicas que podem se transformar em câncer. Hiperplasia prostática, não. A hiperplasia prostática é só mesmo hiperplasia. É dado por excesso de estímulo hormonal, principalmente estrogênio, quando o paciente tem redução de testosterona, principalmente nos idosos. Então, os idosos têm redução de testosterona, aumenta o estrogênio, então você tem uma hiperplasia prostática. Essa hiperplasia prostática, ela não se transforma em câncer da próstata. A hiperplasia prostática ela é sempre benigna. O problema é o seguinte, mesmo que cesse aquele estímulo hormonal, essa hiperplasia chega um momento que ela não regride, ela fica naquele, aumenta a próstata e fica grande, mas não se transforma em câncer. Então, vamos lá. Hiperplasia do endométrio pode ou não se transformar em câncer, dependendo se for uma hiperplasia típica ou hiperplasia atípica. Da mama, mesma coisa, alterações fibrocísticas típicas ou atípicas. Atípicas pode eventualmente se transformar em câncer. Hiperplasia da próstata não, é sempre hiperplasia, não se transforma. Então, alguns exemplos aqui. Esse aqui é a próstata, vamos com mais calma agora, hiperplasia da próstata, que é chamada hiperplasia nodular benigna da próstata. Por quê? Ela cresce em nódulos, principalmente em torno da uretra prostática, e esse crescimento em torno da uretra prostática vai comprimir a uretra e obstruir o fluxo urinário. Então, o problema da hiperplasia benigna ou nodular da próstata é a situação, a consequência dela é exatamente a obstrução do fluxo urinário, podendo levar a outras consequências aí, hidronefrose, etc. Um outro exemplo aqui de hiperplasia prostática, sempre ela tem um padrão nodular em torno, principalmente, da uretra prostática. Diferentemente
da hiperplasia nodular da próstata, o câncer da próstata ele não cresce em torno da uretra prostática, ele cresce mais na região periférica da próstata. Então, o câncer da próstata, tipicamente, ele cresce na periferia da próstata, não na região em torno da uretra prostática. Aqui nós temos um exemplo microscópico de uma hiperplasia da próstata. Então, você tem aqui uma hiperplasia, proliferação das glândulas prostáticas. Você tem, então, tanto a proliferação de glândulas, como também proliferação de fibras musculares lisas. Então, alguns chamam isso aqui de hiperplasia adeno das glândulas, miomatosa das fibras musculares da próstata. Mas não, volto a repetir, não se transforma em câncer. Um outro exemplo de hiperplasia, hiperplasia mamária. Isso aqui você tem uma proliferação dos ductos mamários. Vocês têm aqui tanto do ducto quanto dos ácinos. É na unidade ducto lobular da mama. Então, isso aqui começa a proliferar e começa a dilatar e se transformar em cistos. Daí, a hiperplasia mamária é chamada alteração fibrocística da mama. Quando você examina um nódulo mamário, que você tem esse padrão aqui, então, o diagnóstico, alteração fibrocística ou hiperplasia glandular da mama. Se você tiver alteração aqui, nessa proliferação, nessas células epiteliais ductais, então isso aqui pode haver uma displasia, uma alteração de crescimento dessas células, daqui a pouco nós vamos falar em displasia, isso aqui pode se transformar eventualmente num câncer. Mas, volto a repetir, a hiperplasia mamária, a chamada alteração fibrocística, de modo geral é benigna, excepcionalmente ela pode se transformar num câncer. O câncer, quando aparece, quase sempre existe uma atipia muito acentuada dos ductos mamários. Isso aqui também é estímulo hormonal, por estrogênio. Aqui uma hiperplasia da tireoide, uma doença de Graves, em que você tem uma hiperplasia com o aumento do hormônio tireoidiano. Então, você tem a proliferação dessas células e é interessante, é que formam, às vezes, estruturas pseudopapilares. É como se fossem umas papilas aqui para dentro da luz daquele folículo tireoidiano. E outra coisa também, sempre temos a formação desses vacúolos, né, no coloide. Isso aqui é coloide, é a vacuolização dessas células. Então, isso aqui é uma doença de Graves, hiperplasia tireoidiana. Aqui, um outro exemplo dessa doença de Graves, que você tem uma hiperplasia das células foliculares tireoidianas, aumento dessas células e também presença desses vacúolos no coloide folicular. E quase sempre elas formam essas pseudopapilas, tentam formar umas papilas para absorver mais colóide. É uma doença de Graves. Aqui um aspecto macroscópico de uma hiperplasia endometrial. Não sei aqui se é típica ou atípica, isso que vai me dizer a microscopia. Então, a hiperplasia endometrial ela sempre aumenta o endométrio dentro da cavidade endometrial, provocando hemorragias, e a mulher, então, tem as chamadas metrorragias, quer dizer, hemorragias uterinas. Essa hiperplasia, ela, se cessar o estímulo hormonal, pode até reduzir, mas quase sempre ela permanece também no endométrio. Tá bom? Se for típica, reduz, não tem nenhum problema. Se for atípica, risco de se transformar em câncer. Então, aqui uma hiperplasia de endométrio, em que você tem aqui a camada basal do endométrio, aqui à direita, saindo quase aqui do slide, é o miométrio,
Aqui a camada basal do endométrio e aqui a camada funcional, a camada superficial. Então, você tem a camada basal relativamente preservada, mas você já tem presença de glândulas hiperplásicas na camada basal que vão até a camada funcional. Então, isso aqui existe um espessamento do endométrio. No caso aqui, nós temos uma dilatação das glândulas e uma hiperplasia típica do endométrio, não atípica. Aqui um outro exemplo também de endométrio, em que vocês têm pseudoestratificação das células e dilatação das luzes glandulares. Então, hiperplasia típica do endométrio. Não há presença de atipias. Nesse caso aqui, curetou, acabou, retirou. Esse próximo slide é um slide de uma suprarrenal, e que vocês têm aqui na metade uma suprarrenal normal, você tem aqui a córtex suprarrenal em amarelo, e aqui a medula suprarrenal numa cor mais escura, mais marrom. Então, se você tem ausência de estímulo da suprarrenal por problema na hipófise, você tem uma atrofia da suprarrenal. Vai dar a doença de Addison, uma síndrome de Addison, que é a deficiência de hormônios da suprarrenal, da córtex principalmente. Se você tem um estímulo excessivo, né, um ACTH, que você tem estímulo excessivo da córtex suprarrenal, os hormônios para proliferação dessas células, tanto daquelas camadas da córtex suprarrenal, você então vai ter uma hiperplasia da córtex suprarrenal. Então, aqui, suprarrenal normal, suprarrenal hipoplásica ou atrófica, aqui, suprarrenal hiperplásica, com produção excessiva de hormônio da suprarrenal. Aqui nós vamos ter uma síndrome de Cushing, excesso de hormônio da suprarrenal, da córtex. Agora vamos falar de aplasia. A aplasia é a diminuição da população celular de um tecido, órgão ou de parte do corpo. A região afetada é menor e menos pesada que o normal, porém conserva o padrão arquitetural básico. Nós podemos ter aplasia fisiológica e involução do timo, como exemplos, e das glândulas no climatério. Né? Tanto o ovário quanto o testículo no climatério pode se tornar aplásicos. Não haver produção de quê? Nem de óvulo, nem de espermatozoide. E a aplasia patológica. Exemplos: medula óssea aplásica provocada por agentes tóxicos ou infecções. Por exemplo, nós chamamos de anemia aplástica. A aplasia dos órgãos linfóides, no caso da AIDS. A AIDS também pode provocar a aplasia dos linfonodos e dos tecidos linfóides. Então, são dois exemplos clássicos de aplasia patológica. A anemia aplásica, medula óssea aplásica, e a aplasia dos órgãos linfóides na AIDS. Temos aqui um exemplo de uma medula aplásica, aplasia da medula óssea, em que vocês têm substituição da medula óssea por tecido tecido gorduroso. Normalmente, o tecido mieloide e o tecido gorduroso, a relação é de 1 para 1. Então, um tecido mieloide, um tecido adiposo. No caso de uma aplasia, desaparece o tecido mieloide e fica só o tecido adiposo. Então, o diagnóstico é feito pelo desaparecimento do tecido mieloide. Aplasia da medula. Vamos falar agora sobre metaplasia. O que é metaplasia? Metaplasia é a substituição de um tecido adulto em outro tecido adulto da mesma linhagem. O que significa mesma linhagem? Epitélio para epitélio,
ou mesênquima para mesênquima. Então, você não pode ter uma displasia, por exemplo, de epitélio para mesênquima, e nem de mesênquima para epitélio. Então, você tem que ter sempre tecidos na mesma linhagem. Exemplos de metaplasia. Metaplasia escamosa, quando você tem substituição do epitélio glandular ou do epitélio mucoso por células escamosas, por epitélio escamoso. Epitélio da boca em epitélio queratinizado, epitélio da cavidade oral em epitélio queratinizado. Isso aí quase sempre em casos de próteses ortodônticas mal adaptadas. Então, você tem quase sempre uma metaplasia de um epitélio estratificado não queratinizado para um epitélio estratificado queratinizado, quase sempre com função de defesa. Uma metaplasia também muito comum, epitélio mucosecretor em epitélio estratificado. Também pode acontecer. Em caso de pulmão, eventualmente pode acontecer também essa metaplasia. Epitélio da mucosa brônquia, epitélio escamoso, já falei com vocês agora. E também, importante, metaplasia intestinal na mucosa gástrica. Essa metaplasia intestinal na mucosa gástrica, ela é quase sempre devido a refluxo do conteúdo intestinal para o estômago, por insuficiência do piloro. Então, você pode ter uma mudança metaplásica da mucosa gástrica em mucosa intestinal. Chama-se, então, metaplasia intestinal. Essa metaplasia intestinal no estômago é importante, porque quase sempre ela vai ser sede de transformação cancerosa. Então, considera-se que a metaplasia intestinal no estômago ela é quase sempre pré-neoplásica. E também, no mesênquima para mesênquima, tecido conjuntivo em tecido cartilaginoso ou tecido ósseo. Existe um exemplo clássico em músculo esquelético, em que nós temos uma metaplasia óssea no músculo esquelético por trauma. Então, às vezes, traumas provocam fibrose e essa fibrose, então, pode se transformar em cartilagem em osso. Então, tecido conjuntivo para cartilagem ou osso em músculo. E leucoplasia. Leucoplasia é um termo usado, é um tipo especial de metaplasia com conotação clínica, em que há a presença de placas brancacentas localizadas nas mucosas. Então, quando você tem uma metaplasia com queratinização nas mucosas, mucosa oral, ou até mucosa vaginal, ou até mucosa cervical do colo uterino, alguns chamam isso aí de leucoplasia. Isso é conotação clínica, não é conotação anatomopatológica, não é de patologia. Então, clinicamente está branco, então você fala, isso aqui tem uma leucoplasia. Aí você vai examinar, existe uma queratinização daquele epitélio escamoso. Então, isso aí chama leucoplasia. Aqui, uma mama, daquelas alterações fibrocísticas, daquela hiperplasia mamária, lembra-se disso lá, em que você tem a transformação do epitélio mamário no epitélio metaplásico, aqui no epitélio apócrino. Então, nas alterações fibrocísticas mamárias, nas hiperplasias glandulares da mama, quase sempre você tem uma metaplasia apócrina do epitélio ductal. Então, metaplasia apócrina ocorre nas alterações fibrocísticas mamárias. É um processo benigno que não tem conotação de transformar em câncer. Então, aqui um exemplo. Vocês têm aqui um epitélio glandular, no caso aqui de um colo uterino. Você, então, vai ter a transformação em epitélio metaplásico. Mas aqui cabe também uma consideração.
A definição de metaplasia é a transformação do epitélio maduro em outro epitélio maduro, né, da mesma linhagem. Então, por exemplo, aqui, o epitélio glandular, o epitélio cilíndrico, né, no epitélio escamoso. Na verdade, o termo seria esse, transformação daqui para cá direto, mas não é bem isso que acontece. Acontece o seguinte, quando você tem lesões repetidas nesse epitélio aqui, glandular, ou no epitélio colunar cilíndrico, vai havendo necrose, vai havendo degeneração, e as células mais profundas, as chamadas células totipotenciais, ou células troncoteciduais, que estão aqui na profundidade desse epitélio, elas se transformam em epitélio escamoso. Então, ela muda o fenótipo, esse fenótipo aqui de epitélio glandular, muda para fenótipo de epitélio escamoso. Na verdade, aqui funciona como uma defesa. Mas é importante ressaltar o seguinte, toda vez que você tem uma metaplasia, sempre o epitélio metaplásico é um epitélio deficiente, é um epitélio que pode ser sede à transformação neoplásica. Aqui também o colo uterino, nós temos aqui o epitélio cervical, né? Colunar, lá do colo uterino, bonitinho, de repente ele se transforma no epitélio escamoso. Então, na verdade, esse epitélio não vai para esse direto, embora a definição seja essa. O que acontece é que quando lesa aquele epitélio colunar daqui, as células profundas, totipotenciais, mudam o fenótipo e o que? Se transformam no epitélio escamoso, que é o epitélio mais resistente. Daí o chamado de metaplasia escamosa. Aqui um exemplo de metaplasia escamosa, isso aqui é bem clássico, a gente dá para ver bem o seguinte. Houve agressão das células, houve uma transformação aqui para epitélio escamoso, epitélio pluristratificado, houve, mas ainda retém alguma capacidade de produção de muco. Então, as células que retêm estão mais na superfície. Quando acontece isso, no caso de uma metaplasia escamosa, nós dizemos que é uma metaplasia escamosa imatura. Imatura é quando há metaplasia escamosa, porém retém capacidade ainda de produzir muco em algumas células superficiais. O problema dessa metaplasia escamosa imatura é, no caso do colo uterino, é que o vírus do HPV, o vírus oncogênico, ele tem tropismo por essas células metaplásicas do colo uterino. Então, as áreas em que você tem quase sempre alteração pré-neoplásica ou neoplásica no colo uterino são nas áreas metaplásicas, em que você tem metaplasia escamosa. Aqui, novamente, um outro exemplo. Aqui já é uma metaplasia escamosa bem desenvolvida. Elas têm várias camadas de células escamosas aqui. E aqui do lado, células colunares ainda. Aqui uma metaplasia escamosa, também glândula colunar, e aqui já cheio de células escamosas pluristratificadas. Outro exemplo de metaplasia que ocorre também, e é importante também na patologia humana, é essa situação aqui, é a chamada mucosa de Barrett, ou epitélio de Barrett, ou esôfago de Barrett. O que é isso? Isso é o seguinte, quando você tem refluxo do suco gástrico para o esôfago, por incompetência do esfíncter esofagiano inferior, você pode provocar esofagite de refluxo. Então, esse epitélio escamoso do esôfago, pode ser lesado e aquelas células totipotenciais, né, que estão lá na profundidade, elas mudam o fenótipo, em vez de desenvolver células escamosas, elas vão desenvolver células glandulares gástricas. Então,
Poderá haver mucosa gástrica no terço inferior do esôfago. Quando acontece isso, nós chamamos de mucosa de Barrett. Essa mucosa de Barrett é devido a refluxo gástrico para o esôfago. Pior, quando você tem essa mucosa aqui de Barrett, que é a mucosa gástrica, ela pode haver também uma metaplasia intestinal. Então, você pode ter uma mucosa gástrica com metaplasia intestinal. Quando acontece isso, intestinal pode se transformar num câncer do tipo intestinal, lá no esôfago. Então, essa mucosa de Barrett é extremamente importante na patologia humana. Displasia. Displasia é uma condição adquirida caracterizada por alterações do crescimento e da diferenciação celular, acompanhadas de redução ou perda da diferenciação das células afetadas. Então, vamos lá. As displasias, elas podem ser epiteliais, que são as mais importantes, do colo uterino, dos brônquios e a displasia do epitélio gástrico. Então, displasia do colo uterino, quase sempre em consequência daquela metaplasia escamosa lá no colo uterino. Essa displasia, ela pode ser de grau leve, moderado ou acentuado. Atualmente, nós chamamos essas displasias de neoplasias intraepiteliais. O que significa isso? Significa o seguinte, que houve uma alteração do crescimento daquele epitélio, do colo uterino, porém, não há invasão. Então, as displasias, elas são sempre in situ, quer dizer, não houve invasão da membrana basal. Então, as displasias do colo uterino são extremamente importantes. Hoje, chama-se NIC1, que seria displasia leve, NIC2, displasia moderada e NIC3, displasia acentuada. NIC é neoplasia intraepitelial cervical. Pode haver também displasia na mucosa brônquica, e aí, na mucosa brônquica, essa displasia, ela sempre tem um segmento para câncer. Quer dizer, a displasia, no caso do brônquio, ela não é reversível. Então, você sempre no brônquio, você vai ter, inicialmente, uma lesão do epitélio brônquico, você pode ter uma hiperplasia, você pode ter uma metaplasia, pode ter uma displasia e você pode ter, finalmente, o câncer brônquico. Essas displasias brônquicas no epitélio brônquico são causadas principalmente pelo tabagismo. As displasias gástricas, elas se dão também em áreas de metaplasia intestinal. Então, você tem uma metaplasia intestinal, que pode levar à displasia daquela mucosa, finalmente o câncer gástrico. Então, as coisas são sempre na sequência: metaplasia, displasia, neoplasia. Então, a displasia ou as displasias são representadas por atipias celulares, sendo a mais importante a cariomegalia. Cariomegalia é aumento, né, do volume do núcleo, com hipercromasia, enfim, uma série de alterações nucleares aí. São consideradas, muitas vezes, condições pré-cancerosas. Já comentei com vocês aqui. Então, sempre uma displasia, ela é uma condição quase sempre pré-cancerosa. Então, vamos ver algumas aqui. Essa aqui é uma displasia do colo uterino. Então, vocês têm aqui a camada mais profunda alterada, né? A camada intermediária um pouco também, e a camada superficial também alterada, mas com vacúolos. Vocês veem que os núcleos estão sempre alterados, aumentados, irregulares, etc. Isso aí caracteriza a displasia. Isso aqui é uma displasia de grau leve, ou NIC1, que você só vê a camada profunda alterada.
Se tivesse a profunda e a intermediária, então nós teríamos o NIC2, ou displasia moderada. Se tivesse as 3 camadas, então, displasia acentuada ou NIC3. Isso aqui é uma condição pré-neoplásica. Outra coisa, é sempre importante analisar a membrana basal. Se a membrana basal estiver íntegra, ainda é um processo displásico. Se a membrana basal estiver rompida, se estiver infiltrada, então já é um processo neoplásico canceroso. Aqui um outro exemplo. À esquerda, um epitélio normal do colo uterino, à direita, um epitélio já displásico. Vocês veem nitidamente a diferença até de cor. Aqui, corando muito mais os núcleos, muito mais aumentados, muito mais corando pela hematoxilina. Então, isso aqui é uma displasia já de grau acentuado. Aqui uma displasia de grau acentuado, vocês veem que todas as camadas estão envolvidas do mesmo jeito, com o mesmo padrão, perde a maturação regular, então você tem irregularidade na maturação. Então, pessoal, essas lesões displásicas são lesões pré-neoplásicas. Essa aqui, então, já hoje é considerada como neoplasia, a gente chama hoje, intraepitelial, porque não houve invasão da camada basal, mas também é considerado como displasia acentuada. Muito bem, pessoal. Então, nós encerramos a nossa aula. Desculpa essa confusão que aconteceu. Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão com o microfone aberto? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Professor, Pode falar. o senhor poderia repetir a parte da membrana basal, da avaliação da membrana basal, por favor? Vou voltar aqui. Vou voltar. Vamos lá. Olha aqui. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de displasia acentuada. Esse slide eu acho que pulou. Você tem alteração do crescimento dessas células, portanto, um processo displásico, não obedece aquele padrão normal, que seria camada profunda, intermediária e superficial. Então, você tem um crescimento sempre alterado, com muita mitose. Tudo isso aqui já está quase que transformado, uma displasia grave, displasia acentuada. Porém, a membrana basal, não a camada basal. A membrana basal tem que estar íntegra. Como é que você verifica isso? Você vai verificar o seguinte, se existe ou não invasão nesse estroma aqui. Às vezes, você tem umas linguetas assim, mas não significa invasão. A melhor situação para a gente avaliar a membrana basal íntegra é você fazendo uma coloração especial pelo método PAS, que você vai corar a membrana basal. Aí, então, você verifica se ela está íntegra ou se ela já está rompida, se ela está rota. Então, membrana basal íntegra, displasia leve, moderada ou acentuada, ou neoplasia intraepitelial. Membrana basal rota invadida já é um processo carcinomatoso, canceroso, com invasão do estômago. Ok? Esclareci? Obrigada, professor. Esclareceu sim. Tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Está tudo tranquilo? Ninguém mais sem nenhuma dúvida? Então, já estão aptos a fazer diagnóstico de displasia, de hiperplasia, etc. Né? Então, está muito bom. Então, pessoal, vocês já tomaram a frequência aí? Já anotaram a frequência lá no chat? Alô? Sim. Pessoal? Sim, professor. Todos eles já fizeram? Sim, professor. Posso encerrar, então? Pode. Vou dar mais uns 2 minutos se alguém não fez ainda. Não colocou. Já que todo mundo já colocou, então não tem mais dúvidas, eu vou encerrar a aula. Desculpe por esse acidente de percurso aí, tá bom? Ok? Tá bom. Muito obrigado. Boa tarde. Ótimo.
Obrigado, professor. Ok, tá bom. Obrigada, professor. Tchau. Obrigada. Tchau.